Shalom, queridos, shalom, shalom, que alegria estar nessa sala com esses homens valentes, cheio de homens valentes aqui. E eu tenho umas perguntas para fazer antes, né? Eu sempre começo as ministrações assim para instigar o nosso coração, né? Para falar conosco. Não são perguntas que vocês devam me responder, são perguntas que vocês devem responder para vocês mesmos. Amém? Então, irmãos, como o Senhor tem nos visto? Como que ele tem visto a Fabiana? Como ele tem visto cada um de vocês? Como o Senhor tem enxergado as nossas questões, nossas vivências? O Senhor tem se agradado de nós? Ele tem se agradado? O que vocês acham? Os nossos planos e as nossas movimentações estão sendo dirigidas por Deus? Será que cada passo que a gente dá, Deus disse, vai lá, fulano, vai lá, fulana? E, queridos, essas são perguntas que nós mesmos fazemos para nós, durante a nossa vida como cristãos. Cada parte da nossa vida, todo aquele que confessou Jesus como seu Senhor e Salvador faz essas perguntas. Será que eu estou te agradando, Pai? Será que a minha vida tem manifestado o reino do Senhor? Será? Hoje nós vamos falar sobre a nossa movimentação em Deus, como nós temos nos movimentado, como a gente tem feito, como Deus tem nos visto, né? Não tem umas irmãs que oram, umas intercessoras que dizem assim, quando chegam perto da gente, Deus tem se agradado de você. Não aconteceu isso com você já? Pois é, hoje nós mesmos vamos chegar a este resultado, através daquilo que nós temos feito. Amém? E eu trouxe um texto base para a nossa ministração, que está em Deuteronômio, capítulo 4, e o versículo é o 24. Deuteronômio 4, 24. Um texto curto. E diz assim: pois o Senhor, o seu Deus, é Deus zeloso e é fogo consumidor. Esse zeloso aqui a gente pode entender que é ciúmes. Deus tem ciúme de nós. O nosso Pai, o nosso Deus, o Criador, o Todo-Poderoso, é zeloso. Não porque ele é carente, viu, gente? Deus não é carente, não. Deus não quer que a gente fique dizendo coisas agradáveis a ele. Deus quer que nós o adoremos de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, porque ele sabe que nós nos tornamos semelhantes a tudo aquilo que nós adoramos. Então, ele quer que nós sejamos semelhantes a ele. Voltar para o plano original. Amém? Olha que tremendo. Deus não quer, meus irmãos, que nós sejamos tolos e que venhamos a viver uma vida medíocre. Ele não quer isso para os seus filhos. Ele quer que os seus filhos tenham uma vida muito mais que excelente. Ele quer que os seus filhos tenham uma vida abundante, né? Ainda nesta terra corrupta, ainda neste plano. Porque também está escrito que nós reinaremos ainda em vida. Mas como que a gente vai chegar nisso? Como que nós vamos chegar nesse patamar de reinar em vida, se nós ainda estamos passando por lutas? Se nós ainda temos tantas questões a serem resolvidas? Às vezes é doença, às vezes é um valor financeiro que não chega, ou a gente anda em círculo. Como que nós vamos chegar nesse modo mais excelente? Como, meus irmãos? Queridos, os planos de Deus ao nosso respeito não são planos de mal, para nos causar algum mal. São planos para nos fazer bem, para que venhamos a prosperar. Isso está em Jeremias, não sou eu que estou falando. Isso está lá no livro de Jeremias. E quanto a nós, meus irmãos, quanto a nós, como nós temos dirigido as nossas vidas? Como nós temos planejado os nossos passos? Como nós temos planejado as nossas conquistas? Onde estão os nossos olhos? Será que eu vivo um dia de cada vez? Queridos, é errado fazer plano? Não, não é errado.
Deus quer que a gente faça plano, mas Deus quer que a gente pergunte para Ele. Porque cada vez que nós buscamos ao Senhor, Ele vai dando uma clareza dos nossos olhos. Ele vai trazendo nós para um caminho mais excelente. E eu pergunto para você, meu irmão, você está andando em círculos? Você tem essa nítida sensação de que está andando em círculos? Queridos, em Provérbios, capítulo 19, versículo 21, diz assim, ó, muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. É isso o que prevalece. Queridos, existe um caminho para que nós venhamos agradar a Deus. Existe uma fórmula, existe. O nosso padrão de vida, queridos, está nas Escrituras Sagradas. Nosso padrão de vida não está em nenhum outro manual, exceto a Bíblia. No livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 1, o versículo 1 só, diz assim, ó, quanto ao mais, irmãos, já o instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E, de fato, assim vocês estão procedendo. Agora pedimos e exortamos a vocês no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Então, Paulo disse, já instruímos vocês a como agradar a Deus. E Paulo foi o apóstolo que mais escreveu cartas no Novo Testamento. É o que mais escreveu cartas, então ele deu muitas instruções. Ele deu instruções para que, se seguíssemos, nós estaríamos, sim, agradando a Deus. Amém? Existe alguma coisa em mim e existe alguma coisa em você que, porventura, está fora do padrão das Escrituras? Ah, você já começa a responder a pergunta se está agradando ou não ao Senhor. Irmãos, voltando, Deus tem ciúme de nós. Deus tem ciúme de cada um dos seus filhos. Deus, ele é fogo consumidor. Vocês têm ideia do que significa isso, fogo consumidor? Eu vou dizer uma coisa para vocês, o seguinte, Deus não vai perder você. Deus não vai perder, nem que ele feche as portas de emprego, nem que ele feche vocês dentro de casa para não se relacionar com quem não deva, mas Deus não vai perder vocês. Vocês são muito preciosos, assim como eu, como meu marido, como os nossos filhos, nós somos preciosos para Deus, porque nosso preço foi sangue. É um preço altíssimo. E Ele não quer, irmãos, que a gente venha sair do seu propósito e, com isso, acabar perdendo o reino do Senhor. Ele não quer. Irmãos, a ministração não vai ser muito longa hoje, mas ela é dura, eu sei. Eu peço que vocês meditem os textos que forem sendo trazidos aqui e façam uma análise de vocês. Vocês são homens, o cabeça dos lares. E os que ainda não são cabeça de lares, porque são jovens, serão. Amém? Nas Escrituras há exemplos de homens que cresceram na fé e se mantiveram na posição de bem-aventurados, os chamados heróis da fé. Em Hebreus capítulo 11, existe uma galeria maravilhosa de homens que perseveraram. Esses homens pecaram? Sim, eles pecaram. Esses homens se desviaram? Sim, também se desviaram. Mas esses homens se arrependeram e voltaram para o caminho do Senhor. Abel, queridos, ofereceu a Deus um sacrifício muito mais excelente do que seu irmão. Enoque caminhou com Deus e ele não experimentou a morte. Noé, olha Noé, gente. Noé teve uma palavra só. Só uma vez Deus falou com Noé e ele levou 100 anos construindo a arca. Abraão, gente, Abraão, ele pediu para sua esposa mentir 2 vezes que era irmã dele. Uma das vezes foi no
com o faraó no Egito, que o faraó mandou chamar Sara para estar com ele. Isaac teve uma mulher só, num tempo que eles tinham várias mulheres. Mas Isaac amou a sua esposa. É o único homem que diz as Escrituras amou a sua esposa. Olha que tremendo isso. Jacó teve 12 filhos, os 12 príncipes, as 12 tribos de Israel. José foi vendido por seus irmãos, foi para o Egito. E ele se manteve perseverante, irmãos. E ele foi tentado em todas as esferas de um ser, de um homem. Uma mulher bonita, podendo fazer o que ele quisesse, porque era um administrador. Moisés, irmãos, Moisés, ele nasceu e foi colocado num cesto. A mãe não sabia se ele sobreviveria, mas ela teve fé. Ela quis protegê-lo. E ele, queridos, depois de passar um tempo rico, provavelmente herdeiro do trono do Egito, o que que ele fez? Ele fugiu para o deserto. E lá ele foi treinado pelo Senhor, cuidando de ovelhas. Vocês acham que é fácil cuidar de ovelhas? Não é fácil. Mas o Senhor o moldou. E ele levou um povo inteiro para a Terra Prometida. Nós temos Raabe também, que está na galeria dos heróis. Prostituta, mas ela teve fé. Ela escutou falar sobre aquele Deus que eles estavam servindo e ela teve fé. E não só ela foi salva, mas toda a sua casa foi salva. E ela entrou na genealogia de Jesus. A gente sabe disso. Gideão também. Gente, é tremendo, heróis da fé. Mas também há exemplos de homens que agiram de forma errada, muito errada. Estavam caídos, mas Deus também os resgatou. Deus resgata os seus, meus irmãos. Deus resgata os seus. Arão, queridos, Arão fez um bezerro de ouro. Todo mundo sabe aqui da história de Arão. Em Êxodo 32, versículo, a partir do primeiro, diz assim: vendo o povo que Moisés não desceu logo da montanha, foi ter com Arão e disse: olha, faz para nós ídolos, para que tenhamos deuses que nos guiem, pois não sabemos o que foi feito desse Moisés que nos tirou do Egito. Aí Arão, você sabe, né? Ele pediu os brincos, pediu tudo que tinha de ouro, e ele fez o bezerro. Isso aí ele estava caído, viu, gente? E bastante caído. Nós fazemos bezerros de ouro quando a gente cai? Não. Mas o nosso coração, sim. Porque se nós não estamos no centro da vontade do Senhor, a gente faz bezerro de ouro. Qualquer coisa toma o lugar de Deus na nossa vida. Qualquer coisa. O emprego, a família, qualquer coisa. Por isso que nós temos que estar centrados naquilo que Deus está comunicando ao nosso coração. Em Números também, capítulo 12, e eu sugiro que vocês leiam um livro inteiro de Números, que é excelente. Os versículos 1 a 3 fala aquela história que Arão e Miriam estavam falando mal de Moisés. Olha, eles não estavam mentindo, o que eles falaram era verdade, mas eles falaram mal de Moisés. E o próprio Senhor disse: saiam para fora vocês três aqui. Como é que vocês ousam falar do meu servo? Olha que forte isso. Isso, queridos, acabou custando a vida de Arão. Não neste momento, mais adiante a gente sabe disso, e ele não entrou na terra prometida. O próprio Moisés não entrou na terra prometida, queridos. O próprio Moisés não entrou. Lá em Deuteronômio, capítulo 3, versículos 23 a 26, fala sobre isso. Ele pediu: Senhor, deixa eu entrar na terra prometida, essa boa terra. E Deus estava zangado e disse: não toca mais nesse assunto. Eu vou deixar você olhar de longe, mas você não vai entrar. Moisés não entrou. Irmãos, Davi também
Davi não foi à guerra enquanto os reis iam para a guerra, e isso adulterou. E não apenas adulterou, como mandou chamar o esposo Urias. E o que ele fez? Bote Urias lá na frente para ser morto. Pedro também caiu. Pedro negou Jesus, e não só Pedro, todos os discípulos não estavam com Jesus. Paulo também. Enfim, todos. Irmãos, Jonas, ele foi infiel ao Senhor, ele não quis nem obedecer ao Senhor, pegou um navio e foi para longe, até que quase todos foram mortos, mas ele acabou obedecendo ao Senhor. De uma forma excelente, não, mas acabou obedecendo. Ele foi alcançado novamente pelo amor de Deus. Queridos, isso significa que eles perderam o primeiro amor. Olha como isso é forte, perderam o primeiro amor. Veja sobre Éfeso. Éfeso é conhecida como a igreja gloriosa. A igreja gloriosa. Paulo, na sua carta aos Éfesos, diz assim, e no capítulo 5, desculpe, versículos 1 e 2, ele diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Eles estavam fazendo tudo certo, tanto que Paulo diz assim: sede imitadores de Deus. Para os coríntios, ele diz assim: sede ao menos meus imitadores. Sede, pelo menos, meus imitadores. E isso está em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, que diz assim: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós sabemos o que eram os coríntios, né? Mas, queridos, a igreja gloriosa, ela perdeu o primeiro amor, ela abandonou o primeiro amor. Lá em Apocalipse capítulo 2, eu gostaria que vocês abrissem as escrituras, em Apocalipse capítulo 2, é muito bom esse texto para ser meditado. A partir do versículo 1 diz assim: escreve ao anjo da igreja de Éfeso, isto diz, aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e não são. E tu os achastes mentirosos. E sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Queridos, ou seja, qualquer outra coisa tomou esse lugar do primeiro amor deles. Qualquer outra coisa, até o orgulho por ser a igreja gloriosa, tomou o lugar de Jesus, tomou o lugar do Senhor. Amados, eu vou fazer outras perguntas para vocês. Como foi quando cada um de vocês teve o seu encontro com o Senhor Jesus? Como é que foi a sensação que vocês tiveram? Como que vocês sentiram o coração de vocês? Como que vocês agiam? Vocês eram gratos ao Senhor? Vocês eram alegres? Vocês faziam todas as coisas sem se cansar para o Senhor? E como você está agora? Como você está agora? Você continua no mesmo ritmo, na mesma alegria, na mesma entrega, orando em todo o tempo como você fazia antes? Eu não sei você, meus irmãos, mas eu não estou nem a metade do que eu era nesse momento. Eu preciso me arrepender. Eu preciso me arrepender. Queridos, se você está nessa mesma euforia, com esse mesmo comportamento, louvado seja o nome do Senhor. Você continua ativo, você continua frutífero, e as suas qualidades, meus queridos irmãos, são especiais, são maravilhosas, são sem nenhum defeito. Aleluia! Eu gostaria que vocês também anotassem, ou abrissem agora também, no 2 Pedro, capítulo 1, versículos 5 a 10.
que diz assim, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5 a 10. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude acrescente ciência, e a ciência acrescente temperança, e a temperança acrescente paciência, e a paciência acrescente piedade, e a piedade acrescente amor fraternal, e o amor fraternal acrescente caridade. Porque se em vós houverem abundantemente destas coisas, não vos deixareis ociosos, ou infrutíferos, ou estéreis no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem há essas coisas, não há essas coisas, perdão, é cego, e não vendo de longe, se esquece da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, jamais tropeçareis. Amém? Agora, se você não está como você era antes, você está morno. Sinto muito dizer, mas você está morno. Irmãos, e nós sabemos, eu estou quase encerrando, que nós somos guardados dentro do Senhor. Nós somos guardados dentro dele. Amém? Ele é nossa arca. Ele propicia que nós estejamos guardados, protegidos. Mas uma vez estamos mornos, o que acontece? Ele nos vomita. Isso está lá em Apocalipse capítulo 3. Mas assim como todos os homens que ficaram mornos abandonaram o primeiro amor, permitindo que qualquer outra coisa tomasse o lugar do Senhor nos seus corações. Nós temos, aleluia, a possibilidade de voltarmos para este caminho excelente, de voltarmos à verdade, de voltarmos à vida e entrarmos novamente em Cristo. Apocalipse 2, versículo 5. Leiam junto comigo, por favor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Isso aí significa o quê? É ele sair de nós. Misericórdia eterna. Encerrando, pois não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Portanto, irmãos, agora não há condenação. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus e não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Isso está em Romanos, capítulo 8, versículo 1. Queridos, se vocês estão mornos, se vocês verificaram isso, voltem para as primeiras obras, se arrependam, que ele é fiel e justo para perdoá-los. E vocês voltarão ao lugar de excelência, a um caminho melhor. Amém? Glória a Deus. Assim eu encerro essa ministração. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.